Flart foi primeiríssimo lugar, foi um cineasta, entendeu? E eu acho que, inicialmente, ele foi um etnógrafo. O cinema dele é o resultado disso. Só que, a um determinado momento, o percurso do que ele fez, tomou dentro da história do cinema, deu a esse cinema que ele fez inicialmente um cunho diferente. Parece que ele foi algum aventureiro, um ficcionista, entendeu? Alguém que colheu imagens e formulou um filme, entendeu? Quando, na verdade, ele era um etnógrafo que se debruçou sobre a realidade cultural de grupos humanos e tentava documentar, registrar aquilo. Como não existia o som direto, entendeu? O que ele fazia? Ele usava a linguagem do cinema para expressar aquilo que ele tinha estudado, observado. Então, ele reproduzia depois, na mesa de edição, entendeu? O tempo de percepção daquilo que ele colheu, entendeu? Se o cara está pescando, então ele ia dar o close do cara, ele ia fazer onde o cara enfia o arpão, enfim, ele detalhava, usando a linguagem do cinema. Se ele tivesse o som direto, certamente ele registraria aquilo, entendeu? Pura e simplesmente, e daria aquilo um outro contexto, em termos de imagem, de organização de imagem. Eu acho que a precariedade técnica do momento em que ele fez essas captações gerou nele o cineasta. Ele foi obrigado a ir à linguagem do cinema para dizer aquilo que ele estava vendo. Ele fez um filme, inicialmente um filme como um esquimó, que ele perdeu e ele teve que refazer. No que ele refez, ele contou a história daquilo que ele viu. Então, ele reproduziu. Nesse passo, ele deixou de ser pura e simplesmente um documentarista e passou a ser um cineasta. Eu vejo as duas coisas, entendeu? Agora, eu acho que é um documentário. Os documentaristas negam isso, mas para mim é um documentário, entendeu? Aquela é uma pessoa viva, que ele encontrou ali naquele lugar e filmou os hábitos da pessoa. Ele não botou o Nanook de motocicleta andando em Los Angeles, entendeu? Não, ele filmou o Nanook que ele tinha visto antes. Quando ele perdeu o filme, ele perdeu o filme. Então, ele voltou ali para ele refazer, porque todos que viram ficaram espantados. Ficaram espantados com a possibilidade que o cinema tinha de registrar a vida. E ele perdeu o filme, então ele voltou lá para refazer aquela conquista dele. Claro que agora a memória dele funcionaria. Ele, como captador da imagem, ele reproduziu aquilo que ele fez anteriormente. Mas, certamente, alguma coisa nova aconteceu, porque quando você liga a câmera, o acaso faz parte disso, né? Eu estou aqui falando para vocês, de repente eu mexo nisso aqui e começa a entrar um som estranho, uma luz estranha, né, que nós não tínhamos pensado que poderia ter dentro dessa cena aqui. Certamente aconteceu alguma coisa assim com o Flart na hora que ele estava refilmando o Nanook, né, coisas novas, que ele não tinha percebido tanto antes, que agora ele percebia. Entendeu? Ele é um documentarista. Ele ficou 1 ano na Ilha de Arã sem filmar. Ele voltou à Ilha de Arã, ele levantou um financiamento com um lord inglês, entendeu? E voltou à Ilha de Arã para filmar. Ele já conhecia a Ilha de Arã quando ele chegou lá. Ele não chegou, estava com uma câmera e foi filmar, não. Ele tinha uma equipe mínima. Ele mesmo filmava, a mulher dele, era uma equipe mínima. Entendeu? E ele já tinha estado lá, ele tinha passado quase 1 ano lá. Então, ele anotava, ele é um etnógrafo, ele anotava, ele sabia do que era que ele estava fazendo. Ele reconstituía aquilo que ele tinha visto antes, entendeu? Podia ir na Ilha da Madeira,
um pouquinho mais embaixo e pegar um caçador de baleia, de tubarão, de que fosse, né? São pescadores. O que me interessa é o seguinte, ele não estava fazendo... o drama que ele conta na Ilha de Arã, do drama de Arã, é o homem frente à natureza. Esse é o tema do filme dele. Né? Ele não inventou as ondas estavam lá. Né? O enfrentamento do homem com a natureza é daquele lugar e da natureza humana, entendeu? Ele não inventou aquilo, né? Ele apenas registrou, e registrou de uma maneira linda. Só que ele é um poeta, entendeu? O olhar dele é de um poeta, ele monta como se estivesse fazendo poesia. Ele não estava inventando um drama, entendeu? Ficcionando aquilo existe. Ele não pegou um ator lá em Londres, trouxe para ali e reinventou o pescador de Arã. Não, ele encontrou o cara de lá, é um cara de lá. Aquele cara não era um londrino ou um irlandês, não, ele era um cara dali. Aquela família é de lá. Né? O que interessava a ele? Registrar os hábitos, os costumes daquele lugar. Ele criou uma chance de mise-en-scène, de encenação, para poder filmar a realidade. Nisso aí é a traição que ele poderia estar fazendo ao que a gente entende como sendo um documentário, tal como a gente entende. Mas... naquele momento, a descoberta de que a realidade tinha um potencial cinematográfico, entendeu? Era ainda tão desconhecida, entendeu? O cinema estava, com relação ao documentário, estava engatinhando, entendeu? O documentário talvez tenha sido o último dos gêneros no cinema a ser criado. Afora o musical. Mesmo assim, o musical já existia, porque existia música. O documentário, não. O documentário, o documentário, não o cinejornal, a filmagem de um acontecimento que estivesse ocorrendo no ato, já existia. Já tinham filmado a Primeira Guerra Mundial, já tinham filmado um balão dando a volta em Paris, já tinham filmado. Entendeu? O documento, né? A saída da fábrica, a chegada do trem, tudo isso eram documentos. Né? Mas o que ele fez foi com uma índole de um cientista, um olhar de um cientista, de um etnógrafo, de ir até ali e registrar a realidade. Entendeu? A curiosidade dele é uma curiosidade científica. Entendeu? Mas esse cientista, esse etnógrafo, ele se confunde com um poeta, entendeu? Ele é as duas coisas simultaneamente, tanto quanto ele é um documentarista e um ficcionista. Essas coisas se misturam. Os filmes dele são criações poéticas também. O filme dele que ele faz na história de Louisiana História, é um pouco isso. E ele está falando de uma coisa grave. Ele está fazendo um documentário para a Shell. Entendeu? Ele não está fazendo um registro daquela natureza, não. Ele está mostrando o que vai ser destruído. É um documentário de uma riqueza enorme, porque ele sabe, ele está sendo produzido pelos caras que vão destruir a natureza. E ele trai os caras em função disso. Isso é extraordinário o que ele fez ali. E aquele filme ficou guardado durante algum tempo, porque os caras ficaram assustados.